Olá, amigos, boa tarde e noite. Bem-vindos a mais um momento de oração, de reflexão, Horário de Maria, promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, foi aberto hoje no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. O item é o item 2, que é a parábola do bom samaritano. Um dos grandes ensinamentos de Jesus, uma das parábolas mais belas, principalmente se pensarmos em que condições ela foi narrada, quando um doutor da lei procura por Jesus, ouvindo Jesus, procura provocá-lo, perguntando Vamos ler o que diz o Evangelho. É o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. E é a parábola do bom samaritano. Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Vê que Jesus pergunta o que está escrito na lei e como lês. Será que ele aqui já não nos fala das nossas escolhas, do livre-arbítrio, de como nós entendemos a lei? Que lei? E ele responde, o doutor da lei, mas esse homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que, de repente, um sacerdote passava pelo mesmo caminho e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, pondo-o sobre o cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: Cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei na minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois, disse-lhe Jesus, e fazei o mesmo. Essa parábola só é narrada por Lucas. É uma parábola cheia de simbolismo. Quando diz aqui que descia, descia de Jerusalém, isso queria dizer que esse sacerdote já tinha feito serviço no templo. Naquela época, e ainda hoje os judeus ortodoxos têm uma série de restrições das leis lá de Levi, que não pode tocar num cadáver, não pode tocar em sangue que se torna impuro. Então poderia até se dizer, bom, ele estava indo para o serviço, para o culto, para a sinagoga, e se fizesse isso estaria impuro. Mas não, o texto diz que Jesus diz que ele voltava de Jerusalém, ele já tinha cumprido a sua missão como sacerdote. Também um levita, que eram os mais rigorosos nos cumprimentos das leis, exteriormente. E um samaritano, que era um grupo de judeus muito mal visto. Eles não frequentavam nem o templo de Jerusalém, eles tinham um templo à parte. E foi justamente esse que, vendo aquele homem desconhecido, o homem estava despido, então ele não tinha nem como saber se tratava de um samaritano, de um levita, de um doutor da lei, nem ele nem os outros.
E esse foi justamente o que se compadeceu, o que teve empatia, o que foi, se dirigiu ao próximo, usou o seu azeite, seu vinho, que eram imprescindíveis naquela época para as viagens, para fazer bem a um estranho, a um desconhecido, possivelmente salvando-lhe a vida. Ainda leva para a hospedagem, passa a noite com ele, cuidando, e depois, no dia seguinte, vai embora e ainda diz que restituirá no outro dia. Então, Kardec nos diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é dele o reino dos céus. Então fica a mensagem de Jesus para nós, que nós olhemos para essa parábola, reflitamos nela, o que ela nos diz a cada um de nós. Quem somos nós hoje em dia? O sacerdote, o levita, o samaritano? Como nós estamos vivendo as nossas vidas nesses tempos de hoje? Fica então o convite a essa reflexão. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, graças a Deus. 18 horas, horário em que todo mundo dedica a elevar seus pensamentos, seu coração a Maria Santíssima. Maria Santíssima, Mãe de Deus Pai Todo-Poderoso, venha a nós, nos ajude, nos eleve, nos mostre o caminho abençoado do Pai, nos mostre o amor que o Pai nos deixou, as lições que Ele nos enviou, nos mostre o caminho certo ao qual devemos seguir para encontrarmos um mundo melhor, um mundo de paz, de amor, de luz, de carinho, de afeto, um mundo em que as famílias sejam mais unidas, que os filhos cuidem de seus pais, que os seus pais cuidem dos filhos com todo carinho, com amor, com ensinamento do bem e da paz. Nosso mundo precisa muito de ajuda, nós precisamos de ajuda, nós, seres que ainda não evoluímos, precisamos achar o caminho da evolução, precisamos a cada dia melhorar, ouvindo e seguindo as leis divinas. E para isso, precisamos de sua força e de sua ajuda, de mãe, do seu carinho de mãe, da sua ordem de mãe, dos seus ensinamentos de mãe. Esses que fizeram do seu filho a maior obra já feita no mundo terrestre, o maior homem que já conviveu com todos nós, aquele que veio para nos ensinar o que é o amor. Agradecidos somos a Senhora por tudo que fez por nós. Agradecemos tudo que a Senhora faz por nós ainda hoje. Pedimos paz, amor, resiliência, paciência, resignação e muita luz, muita luz para o nosso mundo.
Vamos agora elevar o pensamento, o coração, com toda a força e com todo amor, e rezar a oração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Oferecemos essa oração a todos que necessitam, à Senhora, ao Pai. Obrigado. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.